Olá, o Arte e Letra de hoje recebe o dramaturgo e roteirista Alex Moleta, autor do livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Ele vem ao programa para falar sobre o livro, que traz uma linguagem simples e direta, as etapas de realização e mostra como qualquer pessoa pode fazer cinema, criar e produzir seus vídeos com estética cinematográfica. Até já! O Arte e Letra está de volta com o dramaturgo e roteirista Alex Moleta, autor do livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Alex, muito obrigada por estar aqui conosco, participando desse bate-papo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E já começando, eu me pergunto como é que surgiu a ideia de você criar um livro falando sobre curta-metragem, produção em vídeo? Bom, o livro, a ideia surgiu de uma necessidade, né? A gente, como trabalhamos com oficinas de iniciação, a gente não tinha literatura né, falando especificamente sobre curta-metragem. Então, o livro partiu primeiramente daí. Porque vocês tinham só o quê? A prática? Não tinha nada escrito sobre como fazer? A literatura que existe, ela vai sempre em cima do longa-metragem. Então, criação de roteiro, direção, produção, mas sempre de uma produção industrial de longa-metragem. E a gente não tem oportunidade assim, de obter livros que falem sobre curta-metragem. Então, daí, assim, foi a primeira ideia de escrever. A partir daí, começou a pesquisa e a gente começou a desenvolver o livro. Qual que é a sua ligação com o cinema? Você dá oficinas, você é formado em artes cênicas? Qual é a sua ligação? Minha primeira formação é em artes cênicas, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer cinema. Mas quando eu era adolescente, assim, o cinema era um pouco mais distante do que é hoje pra gente. Era um mito distante. Exatamente. Né? Então eram poucas pessoas que tinham oportunidade de fazer cinema e tal. E eu comecei a desenvolver uma carreira na área de teatro. Mas aí, assim, com o barateamento de equipamento, o avanço da tecnologia, aí eu vi a possibilidade de começar a fazer cinema. Foi aí que eu entrei na Escola Livre de Cinema de Santo André, comecei a cursar roteiro e a partir daí eu comecei a produzir curta-metragem. Ah, que beleza. Conta para nós quais são as etapas de produção de um produto audiovisual. Bom, em síntese, né? Porque deve ser alguma coisa bem complicada. Né? Como a maioria do processo de criação artística, ele parte da ideia. Né? Então, a gente tem uma ideia que, no livro, assim, a gente aborda como imagem criadora. Então, é aquela primeira imagem que aparece na cabeça da gente, que ela incomoda e a gente precisa dizer alguma coisa sobre ela. Então, um fato, uma notícia de jornal, uma pessoa que encontra na rua, qualquer coisa pode virar uma ideia para um curta-metragem. A partir daí, a gente desenvolve, começa a investigar essa imagem e começa a desenvolver, assim, se ela gera outras imagens, outras ações, a gente começa a enredar essas ações e aí a gente tenta criar uma pequena fábula que é uma historinha com começo, meio e fim. Aí, o segundo bem passo, grego, né? Exatamente. O segundo passo é o enredo, que aí é a forma como eu vou contar. Se eu vou começar a história do começo, do meio, do fim, né? E eu tendo o enredo pronto, aí eu começo a desenvolver o argumento, que aí eu já vejo espaço, locação, qual horário que acontece, o que acontece, como acontece. Vou escrevendo tudo como se fosse um conto, né? E depois disso eu passo para a escaleta, né? A escaleta eu já vou escalando as cenas, vou separando por locação, cena da rua, cena do carro, cena da casa. Depois disso já é a primeira versão do roteiro, que aí com diálogo, com tudo mais. E além dessa estrutura da história, a gente tem que pensar em personagem, qual é o conflito, onde se passa a ação, como começa e como termina. São vários itens ao mesmo tempo, né? São muitos itens. Uma coisa que me chamou a atenção, Alex, no livro, é que você usa assim uma linguagem super didática. Você é claro, você é sério, não é superficial. Isso foi proposital. Você traz um vocabulário assim que, para quem nunca lidou com filme digital, nada disso, você tem todos os termos explicados, né, do que se trata, o que é isso, o que é aquilo.
Foi proposital essa escolha? Foi proposital, porque eu queria inicialmente assim, que o livro servisse para qualquer pessoa que queira fazer cinema. Mesmo aquela que já está na área e quer se aprimorar, quer obter mais informações, tanto a pessoa que de repente teve uma ideia e quer saber como é que se faz um filme. Então eu pensei nessas pessoas. E a segunda opção, na hora de optar por essa maneira direta de escrever, é que eu imaginei assim, como é que eu gostaria de ler um livro sobre curta-metragem. Então eu me imaginei assim, um leitor que quer conhecer curta-metragem, não conhece, então por onde começar? Como? Então essa linguagem simples e direta, e assim, mais pautada com a realidade que a gente vive, eu acho que seria mais eficiente para o leitor. Porque você não teoriza, você vai na prática dizendo, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e vai dando nomes a todas as etapas dessa produção. Exatamente, eu tento elencar todos os passos de produção. Mas aí eu penso também bastante que assim, o livro ele é um elemento do aprendizado, ele é muito calcado na prática. Mas é necessária a teoria, é necessária a formação e a informação. Sem dúvida. Né? Então, apesar de eu tratar sempre do modo prático de se produzir ou criar um curta-metragem, esse modo prático ele está todo embasado numa teoria e o resgate da história do cinema. Exatamente. Como é que surgem as produções independentes, Alex? Porque de um certo momento houve uma proliferação, né, de produtos em vídeo. O que originou isso? O que facilitou esse aparecimento? Bom, eu vejo como dois momentos claros. Né? A produção independente, ela surge quando apareceu a câmera de vídeo portátil. Né? Então, em meados dos anos 70, 80, já começaram a surgir pequenas câmeras que gravavam vídeo, né? Mesmo que tivesse ainda o equipamento separado para fita cassete, mas assim já era portátil. Então a partir daí já começa a ter uma produção independente. Não dependia daquela estrutura industrial de cinema ou de televisão para se fazer uma videoprodução, né? Ou uma produção audiovisual. E aí o segundo momento que eu vejo é a internet. Eu acho que a internet ela serviu para abrir o audiovisual para qualquer pessoa. Né? Então aí realmente começou a proliferar a produção de vídeos, o YouTube, o MySpace e tantos outros sites que hospedam e exibem curtas-metragens. Hoje a gente tem sites especializados em exibição de curta-metragem, como Porta Curtas, o Curta Agora e muitos outros. Então assim, existe todo um canal aberto na internet para a exibição de curtas-metragens. E eu acho que isso aí foi o barateamento dos equipamentos. É isso que eu ia falar, o barateamento também, exatamente, né? Facilitou bastante. Enormemente, porque aí os equipamentos passaram a custar mais. Hoje, a gente com uma pequena câmera de vídeo, ou até uma câmera de foto, ou celular, você consegue e um computador, a gente consegue fazer um vídeo de curta-metragem, postar na internet, e de repente esse vídeo tem um público de milhões de pessoas no mundo inteiro. Um depoimento pessoal, eu me lembro que uma ocasião nós ganhamos uma filmadora, né? Para fazer um vídeo, e era uma loucura, todo mundo queria tirar algumas cenas, era um brinquedo interessante, porque aquilo se tornou mais acessível, né? Era mais barato de se comprar também. E está ficando cada vez mais barato, né? À medida que o equipamento vai avançando, os novos modelos vão caindo de preço. Agora, comparando isso com um filme profissional, é muito caro. Quanto é que custa para se fazer um filme profissional, Alex? Não sei se há um valor preciso, mas deve ter uma variação grande aí de produção. Bom, se a gente pegar, por exemplo, uma produção industrial, cinema ou televisão, aí existe um custo fixo que é de equipamento, de contratação de pessoal, até do processo de elaboração e produção mesmo, né?